sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Amém? Vamos ler junto este versículo? E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Amém. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai Celestial, estamos agradecidos a Ti mais uma vez por estarmos juntos nesse instante. E estava previsto, desde antes da fundação do mundo, que neste momento este pequeno grupo de pessoas estariam juntos, com suas cabeças curvadas, em atitude de oração, adoração e respeito ao grande Deus, Criador de todas as coisas. E também os irmãos que à distância também cultuam juntamente conosco agora, as famílias que nesse instante, como num culto doméstico, estão ouvindo a Tua palavra, nossa transmissão também. Pedimos no nome de Jesus Cristo que as bênçãos do Senhor, que tem sido prometida para este tempo final, que recairia sobre os Teus filhos, quando o amor do Senhor fosse derramado nos corações de todos aqueles que Te buscam com sinceridade, e isto vem através do Espírito Santo, por meio de ouvir a Tua palavra. Então, Pai, pedimos por nós e também por todos os nossos irmãos e nossos semelhantes, e pedimos que o Senhor aceite a nossa gratidão mais uma vez, porque nós sabemos que não somos merecedores destas dádivas, mas o Filho de Deus, Jesus Cristo, o único que é digno, assumiu o nosso lugar. E tudo que temos que fazer é crer naquilo que o Senhor fez e realizou por nós, em propiciação pelos nossos pecados. E isto faz com que nós sejamos as pessoas, as melhores pessoas da terra. Um grupo selecionado pelo Senhor, pelo qual o Senhor entregou a própria vida para nos resgatar da morte, do pecado, da incredulidade, de tudo aquilo que procura afastar o homem de Deus. Agora, Senhor, pedimos que enquanto estamos nesse instante juntos e unidos em Teu nome, para ouvir a Tua palavra, que o grande mestre, o grande ensinador, o Espírito Santo mesmo venha tratar conosco e unja então nossos lábios e nossos ouvidos para que possamos falar e ouvir a Tua palavra e que isto traga refrigério para as nossas almas, Senhor. Que isto traga para nós um novo entendimento, uma nova compreensão e assim que o coração de pedra, que o entendimento endurecido seja quebrado nesse instante para que um novo coração seja estabelecido em nós, um novo entendimento flexível, unicamente para a palavra. No nome de Jesus, o Teu Filho, nós oramos e Te pedimos. Amém. Amém. Podem sentar. Nós estamos parando um pouco com algumas séries de pregações que estamos entregando para os irmãos. E neste culto eu gostaria de começar uma nova série dentro de todas as outras, porque enquanto estávamos pregando determinados assuntos, surgiu algumas indagações, algumas interrogações, e isto faz com que nós possamos então abrir um pouco os ouvidos para aqueles que falam, para aqueles que interrogam, perguntam, também para aqueles que respondem, e entrarmos em outros detalhes dentro destas questões da doutrina, para que a compreensão do povo seja perfeita, seja completa. E se aquele que começou a boa obra é quem aperfeiçoa, então nós cremos que Deus está nos levando a uma compreensão maior e maior e maior cada vez que nós nos reunimos para ouvir a palavra. Isto é para o nosso próprio benefício, porque são benefícios que nós recebemos por causa da revelação que Jesus Cristo traz para nós. Amém? Então nós vamos falar um pouco sobre o livro de Josué. E eu não sei quantos cultos nós teremos falando sobre isto, porque o William Branham pregou a mensagem, a adoção, mostrando o tempo que estamos vivendo e a posição que nós temos que tomar no corpo de Cristo. E logo na primeira série dos 5 volumes que ele pregou sobre a adoção,
ele intitulou Adoção 1, Confronto de Efésios com Josué. E onde ele ensinou que o livro de Efésios é outra vez o livro de Josué. E que viria nos últimos dias uma era efesiana. Isso quer dizer um tempo de posicionar na terra prometida. E o profeta disse que enquanto Israel estava no Egito, na servidão do Egito, era o povo de Deus. Estava amassando barro, sendo escravizados, mas era o povo de Deus. Mas uma vez que eles foram tirados fora para o deserto, sob uma mão poderosa, a mão de Deus através do profeta Moisés, então aqueles que eram o povo de Deus passou a ser a igreja de Deus. Mudou o nome de povo de Deus para igreja de Deus. E depois de passar aproximadamente 40 anos caminhando pelo deserto, a igreja estava agora pronta para cruzar o outro lado, para a terra prometida. Por isso Deus disse para Josué: passa agora com todo este povo. Porque os que tinham de ficar para trás já tinham ficado, os que tinham de morrer já tinham morrido, os que tinham que perecer do deserto já tinham ficado para trás, os incrédulos tinham sido todos ficado para trás, e agora unicamente aqueles que realmente creram e estavam previstos para entrar na terra prometida. Deus disse: Josué, Moisés agora está morto. Já era. Esqueçam-se disso. Agora você levanta com todo esse povo e cruza o Jordão. Então, quando chega nesse momento agora de cruzar o Jordão, já não é mais igreja. Veja as etapas para que você possa compreender o que está acontecendo no tempo em que você está vivendo. Povo de Deus, igreja de Deus. Mas quando chega o momento de cruzar o Jordão, já não é mais igreja de Deus, mas a noiva, ou melhor dizendo, esposa do Cordeiro. Precisamos entender estas coisas com muita clareza, e não pode haver dificuldade para isto. E eu creio que esta série de culto que nós teremos, poderemos parar com ela, voltar às antigas, mas o que falaremos sobre este assunto, isto é como uma correria, uma pressa, para que aqueles que já estão bem avançados na compreensão de Cristo possam saber o que lhe resta pela frente e o que Deus está exigindo deles. E aqueles que vêm atrás, tateando, arrastando-se, cada um tem a sua etapa, cada um tem a sua forma, tem a sua maneira de Deus levá-los a uma compreensão perfeita. E se tem alguém atrasado, eu não quero ser o culpado pelo atraso no aprendizado de alguém. Eu não quero ser culpado quando as pessoas não prestarem atenção. Não quero me sentir culpado quando as pessoas não compreenderem o que foi ensinado. Não quero ser culpado quando vocês se reúnem e quando se tem aí pelo menos um pequeno momento de meditação, de se prepararem para o culto, vocês não se preparam. Eu quero falar diretamente assim vocês. Isto é para o povo da mensagem. Eu disse no culto, 2 cultos anterior, que eu não estava preocupado em pregar agora sobre denominação ou quem está lá na denominação. Porque não que eu queira fazer diferente dos outros, mas a forma que estamos ensinando, e o que estamos ensinando é agora com aqueles que estão dentro e que precisam expulsar de dentro de si tudo que é de denominação. Então, por isso que eu quero falar diretamente com vocês, sem nenhum rodeio. Então, eu estava dizendo, não tenham culpa se na hora de meditação, na hora de você se preparar um pouco, fazer sua oração, você fica pensando em outras coisas, divagando, ou prestando atenção ao movimento, quem cuida nisso, ou quem cuida naquilo. Tudo é com um propósito, e tudo tem que ser feito da melhor forma possível. E eu quero primeiro agora levar vocês para a mensagem A Voz do Sinal, entregue dia 13 de março de 1964, onde o profeta fala alguma coisa. E como eu estava dizendo, esses assuntos não é para iniciante, não é para pessoas que estão começando agora, isto é para pessoas que podem já alcançar o entendimento mais alto. E vocês saberão, no decorrer desta série de mensagens, por quê. A Voz do Sinal, parágrafo 7. O profeta diz: e agora o tempo estava à mão. Deus havia feito uma promessa a Abraão 400 anos antes desse tempo,
que sua semente peregrinaria em uma terra estrangeira e eles seriam trazidos para fora. O povo de Deus seriam trazidos para fora. E quando saíssem do Egito para o deserto, não era mais povo de Deus, era igreja de Deus. Lembre-se disso. Depois de 40 anos, eles seriam trazidos para fora com uma mão forte. Ele libertaria seu povo por uma mão forte. E quando o tempo da promessa se aproximou, foi quando Deus colocou Moisés em cena. Moisés, em sua absoluta falha, tinha ido para o deserto. Agora, vocês lembram quando ele matou um egípcio, né? E ele foi para o deserto, então. Agora, o tipo aqui. Há um belo tipo que nós, seguramente é com certeza, não queremos perder. Se fosse possível, poderia ficar o culto inteiro com esta frase do irmão Branham. Porque às vezes você diz, eu também não quero perder, e deixa passar por alto as explicações. Observe. Há um belo tipo aqui que nós seguramente não queremos perder, quer dizer, não queremos deixar passar por alto. Não entrou na cabeça, foi falado e aquilo foi embora e você não soube de nada, ficou sem entender aquilo. Há um belo tipo que nós seguramente não queremos perder. Vem, Deus estava trazendo Israel, seu povo, para uma nação para fora de uma nação, uma nação para fora de uma nação, um bonito tipo de hoje, que Deus está chamando sua noiva para fora de uma igreja. Isso não é chamando a noiva de dentro de uma denominação. Denominação, Egito. Lá no Egito estava o povo de Deus. Tirou o povo de Deus da denominação, aquilo era a igreja. Você já veio para a mensagem, saiu de lá. E agora de dentro da igreja sai a noiva. Vamos ler mais um pouquinho. Uma nação para fora de uma nação, um bonito tipo de hoje, que Deus está chamando sua noiva para fora de uma igreja. A igreja, a noiva cristã, ela sai fora de uma igreja cristã. Agora eu vou ler como está aqui esta última expressão. A noiva cristã para fora de uma igreja cristã. Se você não prestou atenção, vai dizer que foi a mesma coisa. Eu não li a mesma coisa aqui. A igreja, ela é cristã. Ela, com sinceridade, está procurando seguir os passos de Cristo. Mas ela não obtém o suficiente da palavra. Ela não obtém o suficiente do Espírito para se tornar a noiva. Ela ficará rastejando naquilo. Mas nunca se aprofundará nas profundezas dos mistérios revelados de Deus. E por isso são tontas, são loucas, são nécias. Sem deixar de ser virgem, pura. Mas, no entanto, não chega a ser a noiva. Qual é a diferença da virgem nécia para a virgem prudente? Que a virgem prudente tinha suficiente azeite, que é o Espírito Santo, que pudesse levá-la adiante na jornada. As outras estavam esperando também, porque ambas ouviram o chamado, o grito, o apelo dramático do profeta de Deus para esta era. E que apelo é este? Deus está advertindo de um tremor de terra, que ele logo fará em grande escala. Ele vai explodir e agitar a este mundo, amaldiçoado pelo pecado, meu irmão e minha irmã, e há somente um lugar que pode resistir a este choque. E este é onde? No aprisco do Senhor Jesus. Agora, vocês acham que as pessoas que estiverem seguras no aprisco é somente quando estiverem nas bodas do Cordeiro? Não, senhores. O William Branham, quando pregou sobre o rapto, ele leu no livro de Salmos, onde ele diz, me colocará sobre uma rocha, me deixará no lugar seguro, e esse lugar seguro é a palavra, esta rocha é a revelação. Então só tem um lugar onde a pessoa pode se livrar disto, é se estiver sobre a torre forte. E esse apelo dramático do profeta de Deus para esta era é escutado por ambos os grupos. No entanto,
um grupo não terá suficiente da palavra, porque se tivesse suficiente da palavra, teria suficiente do Espírito, porque o Espírito vem pela palavra. O Espírito Santo está na palavra. Jesus disse: minhas palavras são espírito e vida. Não adianta procurar o Espírito Santo fora da palavra. Por isso é importante ouvir e ler, compreender a palavra. Porque quando você compreende, você entende. Aí Jesus disse: aí você viu o reino de Deus. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Lembrando disse: ver significa entender. Entender. Então observe. A noiva cristã sai fora de uma igreja cristã. Uma igreja noiva para fora de uma igreja, a qual é citada na Bíblia, mencionada. Tenho algumas notas e escrituras anotadas aqui sobre esta lição nesta noite. Ela é chamada algumas vezes a escolhida, a eleita ou o remanescente da semente da mulher. Foi chamada a noiva. O que Deus, por seu pré-conhecimento, ordenou ser. Isto é, a noiva sai para fora da igreja. Veja, a coisa toda é uma igreja. Mas Deus tira o povo para fora desta igreja, como uma noiva. Agora entenda que denominação aqui não é considerada igreja. Não, senhores. O povo de Deus estava no Egito. E William Branham disse: Israel saindo do Egito é o tipo da noiva saindo da organização religiosa, da denominação. Então não chame denominação de igreja dentro da compreensão dos mistérios que foi revelado. Denominação é Egito, é escravidão, é amassar barro, é ficar o tempo todo mazucando, como dizem, no lugar só, sem sair do lugar. E o diabo toma um chicote nas costas, porque a pessoa pensa que está fazendo uma grande obra para Deus, mas fora da vontade dele. Então está apanhando Satanás e não sabe. Não sabe. E muitos que saem de lá desejam voltar para lá, desejam as mesmas coisas, porque lá tinha alguma coisa que aqui não tem. Alho, né? Cebola, pepino, melões, aquela coisa toda. Meus amigos, o que Deus não te der, dentro desta caminhada, debaixo do pilar de fogo, na sua própria presença, não queira receber de mais nenhum outro lugar. Quando William Branham mostrou a respeito de fé, e mostrou como uma fé perfeita, uma fé segura na palavra, e ele disse: eu creio que Deus é curador, e ainda que eu morra comido por um câncer, em outras palavras, eu morrerei crendo que Deus é curador. Quantas vezes você já deu amém para essas palavras? Muitas vezes. Mas por que será que quando a enfermidade bate, e o problema surge, e você pede oração, e você ora, e parece que a coisa continua do mesmo jeito, rapidamente o próximo que te oferecer um apoio, você já corre atrás? Diga-me por quê. Então isso quer dizer que aquilo que o profeta te ensinou não causou tanto resultado na tua vida, porque se tivesse causado, mesmo você naquela situação, isso não quer dizer que Deus te abandonou. Você deve ter plantado alguma coisa para estar colhendo, mas não queremos colher porque é ruim colher sementes ruins, coisas ruins que semeamos. Isso não quer dizer que você não tenha um bom coração, que você não tenha boas intenções. Mas a questão é que quando o problema surge e você não encontra solução para ele, parece que cada vez pior, então a primeira coisa, você vende sua primogenitura e você volta ao Egito de novo, volta para o mesmo espírito denominacional, para a mesma coisa, e pega a ajuda de qualquer um deles para depois o diabo rir na tua cara e dizer assim: olha aí, melhor tivesse ficado conosco. Deveríamos ter vergonha diante de Deus por causa das nossas atitudes. Quando já deveríamos estar possuindo a promessa, quando já deveríamos estar possuindo a terra prometida, estamos rodeando, às vezes, muitas vezes amassando barro ainda, lá atrás. Parágrafo 49 da mensagem A Voz do Sinal. Voltem para a palavra. Pois bem, uma das coisas de voltar para a palavra é esta. Se você não receber algo de Deus, debaixo da coluna de fogo que nós cremos,
que está conduzindo a igreja. Porque William Branham disse que assim como Gabriel veio a Daniel para lhe revelar as coisas, dirigir como as coisas de como ele deveria tratar naquele tempo, do mesmo jeito o Espírito Santo vem nos últimos dias para guiar a igreja. Então observe essa guiança, esse guiamento do Espírito aqui. Mesmo morrendo de um câncer, eu morrerei testificando e crendo que Deus é curador. Agora aí você pensa, se você quiser câncer, catarata, AIDS, ou seja o que for, seja qual problema estiver atormentando você, ou sua família, ou seja outra coisa, se você não receber de Deus, se não tiver em você a fé para aquilo, não busque de alguém que não serve a Deus de acordo com a verdade, de acordo com a palavra. Porque possa ser que Deus não queira, não é do agrado dele fazer o que você quer que ele faça. E se você buscar em outro lugar, você simplesmente estará fazendo a mesma coisa que Balaão fez. Lembre-se que no final de tudo, a vontade de Deus será predominante. E não queira você pagar um preço por não ter feito de acordo com aquilo que foi ensinado, com aquilo que você sabe que é a verdade. Porque a voz de Deus para os últimos dias, aquilo que veio pela palavra de Deus através do seu anjo mensageiro, nós temos que tomar isto entre a vida e a morte e esquecer todo o resto. Voltem para a palavra, afastem-se de seu mundanismo e seus sistemas organizacionais e coisas assim. Deus os destruirá da face da terra. Ele os submergirá nas profundezas do mar do esquecimento, do mesmo modo como ele fez ao Egito quando ele chamou Israel, uma nação de uma nação, quando ele chama a noiva para fora da igreja. Vocês vão passar pela tribulação, encharcarão a terra com seu sangue, os ficarem para trás, até mesmo a igreja, porque ela vai passar pela tribulação, vai morrer durante o período da tribulação. Fuja da ira que está por vir, pois está próxima. Na mensagem O Sinal, agora você poderá procurar na sua e não encontrar. O William Branham pregou 2 mensagens com o mesmo título, O Sinal. Uma, dia 1º de setembro de 1963, e a outra, dia 28 de novembro de 1963. Uma delas ainda não está traduzida e é nesta que eu vou ler para vocês agora. E agora é um tipo de hoje que tem sido mostrado ao nós estarmos também encarando outro êxodo. Observe isso. Depois dos selos, ele disse que estamos encarando outro êxodo. Ele pregou esse sermão depois dos selos, alguns meses depois. Estamos encarando outro êxodo. O que é êxodo? Alguém pode dizer o que é êxodo? Saída. Então temos que sair. Estamos encarando outra saída. Então os mesmos problemas que se enfrentou no primeiro êxodo, se enfrentou no segundo êxodo, no tempo de Paulo. Então os mesmos problemas surgem agora no terceiro êxodo. E esses 3 êxodos foram direcionados ou dirigidos pelo mesmo ser, a coluna de fogo, Deus mesmo, Jeová Elohim. Agora é um tipo de hoje que tem sido mostrado e nós também estamos encarando outro êxodo. Deus tirando a Israel fora do Egito, a terra prometida. Foi um tipo de Cristo, tirando a noiva fora da igreja, para a terra prometida. Nós estamos em outro êxodo. Assim como Deus tirou uma nação para fora de uma nação, assim também Deus tirará a uma noiva fora de uma igreja. A noiva será chamada de todas as igrejas. Serão os eleitos de Deus, os quais serão tirados fora. E estamos agora mesmo neste êxodo, pois temos toda prova escriturística que estamos parados ali mesmo. Quer dizer, o ponto onde estamos é em um êxodo, outra vez. No parágrafo 96 da mesma mensagem, O Sinal. Hoje é o chamado da noiva para sair da igreja.
o êxodo para o rapto. O êxodo é o quê? Para quê? Para o rapto. Pois a igreja verdadeiramente passa pelo período da tribulação. E você aí faça um ponto nisto para que você entenda que ele não está tratando com a denominação. Ele está falando da igreja que será salva, mas não será arrebatada. Eles passam pela tribulação, serão mortos e só ressuscitarão depois de 1000 anos, dos 1000 anos. E a Bíblia diz, bem-aventurado os que fazem parte da primeira ressurreição. Porque estes que fazem parte da primeira ressurreição são aqueles que têm primeiro suas mentes transformadas, depois terão seus corpos transformados e serão arrebatados a encontrar o Senhor nos ares e irão para a ceia das bodas e depois descerão para ser estabelecido o milênio aqui na terra. E enquanto isto, a igreja da qual a noiva foi tirada estará esperando ressuscitar na segunda ressurreição. Que isto fique bem claro. A igreja verdadeiramente passa pelo período da tribulação, como vocês, irmãos pentecostais, o têm pregado. Eu creio nisso. A igreja passa por ela, mas a noiva, não, Senhor. A noiva não passa pela tribulação. Na mensagem Conduta, Ordem e Doutrina, que você tem em sua casa como perguntas e respostas. Porque Conduta, Ordem e Doutrina, para os irmãos da América, para os irmãos também da língua espanhola, eles têm isto como um compêndio, um livro com todas as perguntas e respostas. Então, quando eles citam Conduta, Ordem e Doutrina, estão citando o conjunto de sermão que o William Branham pregou sobre perguntas e respostas, de todos os anos, né, que tem. Na página 895, ele disse assim, foi feita uma pergunta para ele, irmão Branham, passará a noiva pela perseguição, assim como a igreja apostólica primitiva? Esta é a pergunta 276 em todo o livro, né? No texto original foi feita a pergunta mesmo, perseguição, e não tribulação, no texto original. Passará a noiva pela perseguição, assim como a igreja primitiva? Irmão Branham respondeu, não. Eu acabo de explicar isto faz uns minutos. Não. A seguinte coisa agora é o rapto. Recordem, estamos na terra prometida. Estamos na linha divisória. Entendem vocês a marcha de Israel? Então eu quero chamar a atenção de vocês, que me ouvem nesse instante, para estas expressões aqui do irmão Branham. Ele disse, estamos na terra prometida. E ele chamou esta terra prometida de linha divisória. Linha divisória. E, de acordo com suas palavras, você poderá compreender estas coisas se você compreende a marcha de Israel. O trajeto, a trajetória que o povo de Israel teve, a caminhada que eles tiveram. Caso contrário, você não sabe o que é a terra prometida. Você já aprendeu que a terra prometida representa para nós o quê? O Espírito Santo. Vamos dizer mais alto? O Espírito Santo. Pois bem, essa é a nossa terra prometida. Agora, como você pode estar na terra prometida? Como você pode estar no Espírito Santo? Você não pode estar na terra prometida. Você não pode estar no Espírito Santo se você não tem a totalidade da palavra. Quem tem parte da palavra fica lá para trás do Jordão. Só cruza o Jordão quem está disposto a lutar de unhas e dentes para possuir a terra. Por isso, vocês precisam entender que estes cultos, estes sermões, não é para iniciante, porque os que começam hoje não sabem o que é a mensagem, não sabem o que é nada, você tem que começar com eles devagarinho, como dando leite desnatado, aquele leitinho bem fraquinho para criança, para bebês. Isto aqui é forte, porque isto aqui tira de linha muitas coisas, muitos pensamentos. Vamos aqui mais um pouquinho. Preste atenção.
Ele diz, para aqueles que já estão na terra prometida, o que resta então é o rapto. Pois bem, se você já aprendeu que o rapto acontece em 3 fases, e William Branham disse, a primeira coisa é um alarido, que é uma mensagem, bem? E quando William Branham pregou e disse, o que vocês sabiam sobre o rapto, esqueçam, aquilo está errado, porque o rapto acontece em 3 fases. E ele disse, a primeira fase do rapto é uma mensagem. O irmão Oliveira disse que estava sentado ouvindo o William Branham pregar aquele sermão, e ele disse, ele pensou, se o irmão Branham disse uma coisa esquisita, essa foi uma delas. O alarido, aquela profecia de Paulo, o mesmo Senhor desce do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Esse alarido é a mensagem? Isso é uma coisa muito esquisita que ele está dizendo. O irmão Oliveira disse que logo em seguida ouviu aquela voz interna dizendo assim, alguma vez ele disse algo errado? E rapidamente o irmão Oliveira se pegou dizendo, o alarido é a mensagem. O alarido é a mensagem. Porque nós não podemos ter dúvida quanto a estas coisas. Na mensagem, o resultado da decisão, o profeta de Deus disse, quando pregou aquele sermão, há 3 etapas na jornada. 3 etapas na jornada. E estamos prontos agora, ou seja, a igreja está pronta. Agora, quando ele fala da igreja pronta, ele está falando da noiva, porque sempre será chamada igreja, porque na realidade a palavra igreja significa o quê? Eclesia. Os chamados para fora. Então o povo de Deus que estava no Egito se tornou igreja, porque foram tirados, foram chamados para fora. Se tornou igreja, caminharam pelo deserto. Mas para cruzar o Jordão para entrar na terra da promessa, que é para nós hoje, o Espírito Santo teve outro chamamento de ir dentro da igreja para sair com um grupo de pessoas. E esses foram chamados a noiva. Mas lembre-se que esses que são chamados a noiva, por terem sido chamados para fora, recebem também o mesmo nome, igreja. Então você não pode confundir quando está se referindo igreja que fica para trás e igreja que segue adiante. Porque por não entender as terminologias, das palavras, da forma que elas são, as pessoas também confundiram Cristo e Cristo. Confundiram Jesus e Jesus. E assim sucessivamente. Vocês sabem do que eu estou falando. Pois bem, continuando. Na mensagem, o resultado da decisão. Falando espiritualmente, para entrar no terceiro período. E esse é o período no qual nós vamos nos referir em nosso texto, que é a última fase. Bem, eu apenas estarei passando para vocês essas citações de irmão Branham para que vocês compreendam a diferença ou o paralelismo que há entre Josué e Efésios. Porque o livro de Efésios no Novo Testamento é o nosso livro de Josué, quando temos que entrar na terra da promessa e possuí-la, possuir o Espírito Santo, ser portadores, plantar nessa terra e colher nesta própria terra, porque enquanto eles estavam no deserto, Deus proveu eles de água, de maná, de cordonizes, todas essas coisas, mas quando eles entraram na terra da promessa, parou de cair o maná. Por quê? O doador do maná já estava neles, já estava ali. Eles tiveram que colher da própria terra. Então chegou o momento de você agora ter isto dentro de você. Isso tem que ser gerado de dentro para fora. Você não estará mais buscando aonde está. Enquanto isto é trabalho. Mas depois você encontra, então você descansa das obras como Deus descansou das suas. Isto é chamado sábado, o verdadeiro repouso. Vamos na mensagem? Tratando de fazer um serviço para Deus sem ser a vontade de Deus. No parágrafo 190 e 191, o irmão Branham disse, nunca comecem ou tentem fazer uma organização. Não tratem de edificar sobre alguma outra coisa, senão que permaneçam humildes diante do Senhor seu Deus. Olha, preste atenção nisto, por favor. Nunca tratem, não é? Nunca intentem, nunca procurem nada que seja de denominação. Ou você nunca saiu de lá.
Ou você nunca saiu de lá, ou está caminhando atrás da terra prometida e dizendo, mas lá era melhor, lá tínhamos isso, lá tínhamos aquilo. Vê? Por que será que o diabo, ele não gosta ou não procura fazer bagunça no meio do povo que crê na palavra como ela é? Por que será? Por que será que na denominação, fila de pessoas caem endemoniadas e gritando para lá e para cá e aquela bagunça toda? Por que será? E por que será que aqui os demônios são expulsos, todo mundo quietinho, somente ouvindo a palavra? Não estamos mais nesta fase de vê-lo bagunçar e falar e todas essas coisas. De forma nenhuma. É tempo de dar preeminência àquele que é o cabeça, àquele que é o chefe, àquele que manda. E se o Senhor está no seu santo templo, então cala-se diante dele toda a terra. Nunca comecem ou atentem para a denominação, para a organização. Não tratem de edificar sobre alguma outra coisa. O que é tratar de edificar? Não tratem de dar crédito, não tratem de procurar, não vá atrás disso, não abra seu coração para isto, senão que permaneça humilde diante do Senhor seu Deus. O que é permanecer humilde diante do seu Deus? Dentro desta linha de pensamento que ele está pregando aqui. Permaneça humilde. Quer dizer, Deus só te deu isto, então não busque outra coisa. Deus quer que você seja assim, é a vontade dele que você seja da forma que é, que você tenha o que você tem, então humilhe-se debaixo da potente mão de Deus. Amanhã ele poderá te exaltar, amanhã ele poderá te libertar disto, amanhã ele poderá te colocar noutra posição. Aquele que chegou à posição de ser envergonhado entre todos, ser cuspido e escarrado na face, e tudo depois Deus o exaltou de uma maneira tal. Você conhece as Escrituras. Agora, nós que temos que ter pressa e ultrapassamos tudo e passamos os pés pela mão, não, senhores, vamos com calma. Vamos lá. Permaneça humilde diante do Senhor seu Deus, porque parece como que pudéssemos, parece que está como que pronto a abrir-se as portas à terra prometida. Então, entremos com a verdade. Não queira entrar na terra prometida com outra coisa. Veja. Então, entremos com a verdade, cantando e regozijando-se, quando a noiva e o noivo tomem seu lugar no trono. Você sabe que a noiva e o noivo se assentarão no trono. E para que isto aconteça, tem que haver uma introdução. E o William Branham disse que por volta de 77 haveria a introdução do milênio. Porque você sabe que no milênio, o que é que acontecerá? Elohim estará sentado no trono e todos os seus súditos com ele. E a introdução do milênio veio exatamente a partir de 77, quando se entendeu o que Deus veio fazer nesta terra. Quando o juiz veio no seu último atributo e a eternidade veio para cancelar o tempo, misturar uma coisa com a outra para estabelecer a eternidade. Entende o que eu digo? Pois bem, na mensagem à união invisível da noiva, 194, em inglês, o parágrafo 194. Nós também podemos estar agradecidos como peregrinos, igual a Abraão. Nos temos separado das coisas do mundo, de todos os nossos associados. Enquanto você estava no mundo, você tinha seus associados. Enquanto você estava na denominação, você tinha seus associados. E um associado não é apenas um que divide o dinheiro com você, ou a empresa, ou a firma. Associados em pensamentos, em ideias, em crença, em doutrina, tudo. Estávamos juntos naquele pensamento. Você tem que se livrar de todos eles, de todos os nossos associados. Abraão foi um peregrino. Deus nos tem separado de todas as religiões mortas. O que é que mata a gente? A incredulidade. Jesus disse, não tem mais o que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Tema aquele que pode matar a alma. Morte é o quê? Separação de Deus. E uma pessoa que não crê na verdade, ela está morta. Porque a verdade, que é a palavra, é a que pode vivificar. Foi o que Jesus disse, minhas palavras são espíritos e vida, e quem crê em mim e tal, e não passa da morte para a vida, quer dizer, porque ele é vivificado.
E esse passar da morte para a vida, irmão Cido, não é depois que morrer, você crê que vai ser ressuscitado. O passar da morte para a vida é ainda nesta vida, porque você estava caminhando para a morte, para o inferno, para o lago de fogo. Mas quando a palavra veio e se estabelece no seu coração, você passa da morte para a vida. Isso quer dizer que você não pode morrer. E o William Branham disse, um cristão não morre jamais. Esqueça-se a morte do corpo, aquilo não é morte. Ele disse, o cristão não pode morrer porque ele tem vida eterna. Ele passa da morte para a vida. Então, aquela morte temporária, que ele disse, aquela é apenas para te mudar de um lugar. A morte é como um portal interdimensional que te tira vamos dizer assim, da dimensão humana e te passa para a dimensão espiritual, sobrenatural, real, que essa é apenas uma fase, o lado negativo. Então, esta morte do físico, nós não devemos temer, a menos que não queiramos mudar nossa vida, nossa natureza, para adquirirmos vida eterna. Mas quando se adquire vida eterna nesse lado da vida, então a morte é apenas um portal que te leva para a vida que você tanto espera por ela. Pois bem, Deus nos tem separado de todas as religiões mortas, de todos os credos mortos. Não tem vida, não tem a verdade, então está morto. Não tem a verdade, não tem a palavra. Dentro de quê? Nos separou e nos abriu uma nova terra. Veja que coisa bonita. Quando Deus te separa dessas religiões mortas, de credos mortos, Ele te abre uma nova terra. E você não vai para o estrangeiro. Você tem a ideia de Canaã, terra que manava leite e mel. Quer dizer, tem coisas, o que plantar, você vai colher o que você plantar ali. Bem, agora, quando isso acontece, Deus te abre uma nova porta. O William Branham disse, uma nova mensagem para este dia. Esta é a terra, porque a mensagem, quem traz é o Espírito Santo. Pois bem, estamos falando sobre o livro de Josué. Não esqueçam disso. Na mensagem, um paradoxo. No parágrafo 57 e 58, o William Branham disse, Josué aqui é um livro. Na realidade, é um livro de redenção do Antigo Testamento. Bem, se Josué é o livro de redenção do Antigo Testamento, então lembre-se que Efésios é o livro de redenção do Novo Testamento. E se você abrir a sua Bíblia, e rapidamente agora, no livro de Efésios, então você vai descobrir que o livro de Efésios não é para qualquer pessoa. Não é para quem está, para bebezinho, para quem está comendo coisinha frágil, coisinha fraca. Isto é realmente para quem é maduro, quer dizer, tem maturidade suficiente para entender de Deus. Então, veja aí como está na sua Bíblia o livro de Efésios. No Novo Testamento, já está lá nas cartas de Paulo, né? 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, começando pelo versículo 3, depois da saudação de Paulo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Veja que coisa. Aqui está falando de bênçãos. Seríamos abençoados, Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. E as pessoas estão atrás de quê? Bênçãos materiais. Se sente bem no físico, na vida diária, despensa cheia, saúde, dinheiro, todas essas coisas. E acha que Deus estará abençoando enquanto tudo está bem. Pois bem, para você que é filho de Deus, não virá bondade nesse sentido da matéria, porque você tem que estar além disso. Se Deus for suprir as nossas necessidades naturais e normais, como o povo do mundo, como os que mentem, roubam e enganam, estão vivendo bem, e você tivesse a mesma oportunidade que eles têm, quando é que você ia querer sair desta terra? Não, senhores, tem que vir realmente, tem que vir a dificuldade, cada vez mais. Não estou pregando aqui miséria, não estou aqui pregando fome. Estou mostrando vocês para a realidade. Você tem que estar fora, tem que haver um desapego das coisas naturais. Você tem a sua maior necessidade, você tem que saber que é espiritual. Porque não adianta você crescer e enriquecer, que te adianta ganhar o mundo inteiro e depois perder tua alma.
O que adianta viver tão bem nesta terra, no entanto, não ter sua vida vivificada pela palavra que te dá direito, vamos dizer assim, a árvore da vida. Mas aqui nós encontramos, Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. E estas bênçãos espirituais é no lugar. Porque estamos tratando aqui de uma terra onde cada tribo, cada grupo, cada pessoa recebeu sua porção e ficou na posição para trabalhar naquele lugar, naquela posição, naquele ministério que recebeu, naquele monte que recebeu. Então a terra foi repartida entre as tribos e cada um foi trabalhar e tirar dali o seu próprio sustento. E isto é o que acontece com a igreja noiva quando é tirada da igreja normal, por cristã que seja, por crente na mensagem que seja, mas esta noiva então recebe estas bênçãos espirituais nesses lugares celestiais, que é em Cristo. Fora da palavra você não tem Cristo, fora da palavra você não tem o Espírito Santo. Agora, por que isto? Porque no versículo 4, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, a si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, segundo o desejo supremo, segundo o seu agrado, o que ele predestinou, arquitetou, porque é para o agrado dele mesmo. Ele não quer saber de vontade de outras pessoas, nem sequer a minha própria, nem a sua, mas a dele, o desejo dele, a vontade dele, o prazer e louvor dele. Olha o versículo 4. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, redenção. Por que viemos para o livro de Efésios? Por quê? Quem lembra ainda? Viemos agora para o livro de Efésios, quando citamos o irmão Brana dizendo que o livro de Josué é o livro de redenção do Antigo Testamento. E eu disse, então, se ele disse que há um paralelismo entre Efésios e Josué, então o livro de Efésios é o livro de redenção do Novo Testamento. Então veja agora, o versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Amém. Porque aqui está falando de quê? De redenção. Então podemos continuar lendo a mensagem do profeta agora. Um paradoxo, parágrafos 57 e 58. Josué aqui é um livro. Na realidade, é um livro de redenção do Antigo Testamento. E nós temos que considerar que Josué é isso, que é o livro de redenção. Devido a quê? Devido ao fato que redenção consiste de duas partes. Quando pregamos sobre uma série de sermões sobre redenção, tomando posse da redenção e restauração, 3 ou 4 sermões que pregamos sobre esse tema, nós citamos isso aqui já para vocês. O irmão Brana está nos dizendo, devido a que redenção consiste em duas partes. Redenção, onde quer que seja, consiste em duas partes, ou seja, sair de e entrar em. Sair de e entrar em. A redenção consiste nessas duas partes. É preciso duas partes para formar a redenção. Bem, primeiro você tem que saber o que é redenção. E pelo que nós já temos aprendido, se vocês puxar um pouquinho pela memória, vão entender que redimir significa comprar de volta. Então, comprar de volta, melhor dizendo, consiste em duas coisas. Sair e entrar. Comprou. Estava onde quando comprou? Estava em um lugar. Então, uma vez que resgata aquilo, vem para outro. Isto é redenção. Observe isto. A redenção consiste em duas partes, ou seja, sair e entrar. Se necessita duas partes para formar a redenção. Fora de e entrar em. E no caso do tempo de Josué, foi sair do Egito para entrar em Canaã. Vocês sabem. Aí ele diz, Moisés representou a lei que os tirou do Egito. Pense um pouquinho. Moisés aqui é um tipo de ministério. E tirou eles do Egito. Você vai agora perceber que Moisés tirou com a lei. E a lei dizia, isto pode e isto não pode.
E agora é quando chega o tempo do fim, nesse terceiro êxodo, é a mesma coisa. Teve um ministério profético que te tirou da denominação. Você estava lá na denominação. Você estava crendo em 3 deuses, ou seja, em que for. E daí a pouco veio uma mensagem. Lá você tinha apenas conceitos humanos, proibições humanas, doutrinas de homens. Então chegou a lei de Deus, a palavra de Deus para nós, nesses últimos dias. E aquilo que você dizia, não tem importância, Deus só quer o coração, está tudo bem. A lei de Deus veio e disse, não. Deus exige respeito, Deus exige santidade, Deus exige separação. Mas entenda que do mesmo jeito que aconteceu com Moisés, então chega-se outra vez o que acontece com o tempo da mensagem. Meu servo Moisés está morto. Meu servo William Branham está morto. Você não pode fugir deste fato. Então tem aqui ter um ministério que levanta-se com todo o povo que restaram para possuir a promessa, para possuir a terra prometida, para se encher do Espírito Santo. E agora você entende um pouco por que este ministério doutrinário que Deus tem nos enviado nesses últimos dias tem sido tão cabal, tão forte, tão rápido, tão direto, porque a palavra de Deus é mais viva e eficaz, mais penetrante do que a espada aguda de 2 gumes. Não deixa margem para dúvida, nem para erro, porque não pode haver erro de um ministério por Deus vindicado. O quíntuplo de Efésios não pode trazer nenhum erro doutrinário para as pessoas. Se houver algum erro, a palavra está aí para cortar fora todo o erro, porque o ministério dado por Deus, de acordo com Efésios 4, versículo 11, é para aperfeiçoar os santos de Deus. Isto quer dizer que é um ministério dirigido e direcionado pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito Santo. E para isto, este Josué, que é o líder do último dia, está aqui para nos dirigir. E William Branham disse, ei-lo como pilar de fogo que tem vindo para dirigir nossos passos. E ele disse mais coisas, para mudar nossos pensamentos, para mudar nosso coração, para nos dar uma nova natureza, porque é tempo de você receber todas as promessas de Deus, todas as bênçãos espirituais, porque você tem que se alimentar dessas bênçãos espirituais no lugar celestial, que é a posição que você tem que assumir nesta terra prometida, que é o Espírito Santo. Terminando com a mensagem paradoxo aqui. Moisés representou a lei que os tirou do Egito, enquanto que Josué representou a graça que o colocou na terra prometida. Outra maneira de ver é que a lei e a graça eram dois diferentes aspectos da ordem de Deus, do mandado de Deus, a lei e a graça. A lei os tirou, Moisés, e Josué os colocou. Então, quando você ouviu agora essas frases, mostrando sobre a lei e a graça, e você pensa agora no período de Moisés, o Antigo Testamento, lei, o Novo Testamento, a graça, mas o William Branham não nos está mostrando assim. O irmão Branham está nos mostrando que dentro do período da saída do Egito até Canaã, a terra prometida, ali entrou em atuação a lei e a graça. A lei tirou-os da terra do Egito, mas a graça que introduziu. Agora, são coisas que se repetem outra vez? São ministérios que vêm à tona outra vez? E é isto a única coisa que pode te introduzir nesta terra da promessa. É o que foi profetizado para o tempo do fim. E quando William Branham nos mostrou esta profecia, mostrando como ela se cumpriria, ele a chamou de a graça suprema. Estão lembrados disso? A graça suprema. Então, quando ele te mostrou a foto da nuvem, aquela manifestação de 63, e ele disse, ele como juiz supremo. E claro que as pessoas têm medo do juiz.
Mas por que nós teríamos medo, como disse o irmão Brian Kusuek, uma vez que o juiz nos está chamando para nos dar o atestado da terra, dizendo, isto é teu. Eu estou aqui para te dar o direito disto, para que você possua isto. Veja, o juiz não veio ter essa audiência conosco em seu último atributo, não foi para nos condenar. Não, senhores. Ele vem como uma manifestação, inclusive, da graça soberana e suprema de Deus, dizendo, vocês ouviram tanto, aprenderam tanto, tanta coisa passou por alto, deixaram de cumprir tanta coisa. Mas veja o que eu trago para vocês. Vocês não mereciam isto. Mas eu deixo com o livro aberto. Vocês podem entender todo o meu plano. Vocês podem entender tudo o que eu quis fazer e como eu já preguei para vocês. É a mesma coisa de um proprietário, de um empresário que quer contratar os empregados, vem a fila para o teste, no entanto ele quer, é do desejo dele que aquele ou aquela seja contratado. Então ele vai naquele e aquele, diz, você vai passar por um teste e aqui está a prova e as respostas corretas. Você só tem que preencher do jeito que eu estou te mostrando aqui. Por que ele faz isso? É exatamente para que a pessoa não erre, porque ele quer contratar aquela pessoa. É assim que ele tem vindo nesses últimos dias. Ah, mas Deus, então é pender a balança para o lado de alguém. Não importa, ele que quis pender a balança para o meu lado. Ele que quis pender a balança para o seu lado. Isto é favor imerecido. E ele já disse para Moisés, Paulo citou isto, eu terei misericórdia de quem eu tenho misericórdia. Terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E assunto encerrado. Isto é o que trata a redenção. Isto é o que trata esse terceiro êxodo. Isto é o que trata o livro de Josué. É disso que trata o livro de Efésios. É isso que estamos tratando. Na mensagem, o Deus que é rico em misericórdia, parágrafos 30 e 31. O irmão Brandon diz, eu estava falando no domingo passado sobre Efésios. Como é que o livro de Josué era o Efésios do Antigo Testamento? E como é que era o livro da redenção? E redenção tem duas partes, outra vez. O irmão Brandon se repete aqui. E redenção tem duas partes. Sair de e entrar a. Primeiro você tem que sair. Algumas pessoas querem trazer o mundo para cá com eles. Tudo que é do mundo. Denominação é do mundo, viu? Tudo que não presta é do mundo. Primeiro você tem que sair. Algumas pessoas querem trazer o mundo para cá com eles. Mas você tem que sair do mundo para entrar em Cristo. Você tem que sair da incredulidade para entrar na fé. Não pode haver nenhuma só coisa que estorve a você para que você possa ter realmente fé genuína. Você tem que deixar para trás absolutamente tudo o que é contrário à palavra de Deus para poder entrar em fé. Amém? Tudo que é contrário à palavra de Deus, você precisa deixar isto de lado para poder você adquirir fé. Adoção 2, manifestação do Filho de Deus, parágrafo 19. Mas agora, seguiremos em frente. Então observou você que Moisés, aquele grande milagre que ele realizou, trouxe Israel até a terra, e os trouxe à terra prometida, porém não deu sua herança a eles, não deu para eles a possessão, a herança, ele não lhes deu sua herança, ele os dirigiu à terra, porém Josué dividiu a terra para o povo. Pois bem, trata-se agora de divisão, dividir a terra para o povo. Paulo disse, procurai apresentar-te a Deus como um obreiro de que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Pois bem, em outra tradução diz assim, que divide bem a palavra da verdade. Você vai ver que isso significa mover esta espada. E esta espada do Espírito é a palavra de Deus,
que Paulo já escreveu aos Hebreus dizendo que ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Só ela pode fazer essa divisão. E esta espada tem que ser bem movida, tem que ser bem trabalhada com ela, tem que saber trabalhar. E quando se trata de dividir a palavra, é saber corretamente, de uma forma perfeita, cada parte da palavra, o que quer dizer, o que significa, quando entra em cumprimento. Porque se você não souber disto, você vai hoje abraçar a mensagem de Lutero, quando isto foi para mais de 500 anos atrás. Mourão disse, se hoje é a era da cabeça, então não temos que estar nos braços ou nas pernas. Isto é saber dividir bem a palavra. Então, nesse tempo da divisão da palavra, o próprio Josué, o Espírito Santo, tem vindo para nos mostrar cada parte, nos dizer qual lado que você deve ir, qual parte da palavra está entrando em cumprimento, todas estas coisas. Então, observe bem estas leituras. Porém, Josué dividiu a terra para o povo. É isto correto? Aí ele continua agora. E Cristo trouxe a igreja ao lugar onde sua possessão foi feita para eles. Veja quem trouxe a igreja. Você sabe que foi Moisés que tirou o povo e caminhou pelo deserto. E o que estava sobre Moisés? Era outra vez o mesmo Espírito, Cristo. Vamos ver aqui. Cristo trouxe a igreja ao lugar onde sua possessão foi feita para eles. Foi dada a eles, simplesmente, o Jordão para atravessar. O irmão Bruno faz simplesmente. Foi dado a eles, simplesmente, o Jordão para atravessar. Quer dizer, não é tão complicado. Não é tão difícil. Eles caminharam tanto tempo, está ali a terra prometida, está ali o Espírito Santo. O que é que precisa para possuir? Cruzar o Jordão. É simplesmente isso. Ah, é só isso? Então vamos. Mas o que significa cruzar o Jordão? Fazer morrer a si mesmo. Aí o povo tem medo de fazer morrer a si mesmo. Aí os pregadores têm medo de deixar de lado suas próprias ideias. Aí os pregadores têm medo de deixar de lado seus próprios pensamentos e interpretações. Porque sustentou essas ideias e interpretações há muito tempo. Porque sustentou sua maneira de trabalhar com o povo, sua maneira mesquinha, sua maneira ditatorial, sua maneira fechada, ruim, como se fosse o maioral, como se fosse o grande, como se fosse o mais importante, como se o povo não tivesse direito a nada, como se o povo não tivesse direito de expressar também uma opinião, um desejo, o que gostaria que fosse. É complicado fazer morrer a si mesmo. É complicado deixar de lado seus próprios pensamentos. Agora, o irmão Branham disse que Jesus, ele se desproveu de si mesmo, desproveu de seus próprios pensamentos. E Jesus foi, olha a minha expressão, foi apenas um dentre muitos outros filhos de Deus, que também tem pensamentos, tem ideias próprias, no entanto, subjuga tudo aquilo debaixo da vontade de Deus. Jesus foi um dentre muitos. Ele, como primogênito, entre muitos irmãos, ele foi um que se desproveu das suas próprias ideias. Quem sabe ele poderia ter dito, mas sabe, eu posso não querer ir agora para tal lugar, eu vou... veio a notícia que Lázaro acabou de morrer, não custa nada ir lá. Ou, aliás, veio a notícia que Lázaro estava doente, não custa nada ir lá orar por ele. Mas a vontade do Pai era que ele só fosse 4 dias depois. E ele teve que segurar seu próprio desejo e só foi quando Deus disse, agora é a hora de ir. Se você fosse antes, iria orar pelo enfermo. Mas agora eu estou te mandando lá para ressuscitar um morto. Esta é a diferença de você deixar de lado sua própria maneira de fazer as coisas e deixar Deus fazer, deixar Deus trabalhar. Então é nessa parte de cruzar o Jordão que muitos emperram do jeito de burro que tem medo da água, burro ruim de carga, quando chega na beira do riacho para atravessar, olha, não é fácil não. Coloca as patas lá na beira, chega até a lama e faz chinca-pé e levanta a cabeça e torce a cauda, mas não vai de jeito nenhum. Tome pau no lombo e termina ele caindo dentro d'água, porque ele pula de um lado para o outro. Mas que raiva quando isso acontecia. Não é? Só para não colocar o pezinho dentro d'água.
a patinha, né? Ele faz finca pé de cá do lado da ribanceira e pula para o outro lado, termina caindo bem no meio. Estraga a carga, laranja para todo quanto é lado, dependendo do que está levando. Pois tem muita gente que vai ficar nessa situação, cair dentro da água, não chegou a passar para o outro lado. Agora, não sei por que ter medo da água, se as coisas estiverem colocadas corretamente, se as coisas estiverem, se você veio caminhando, com esta boa vontade de seguir a liderança daquele que está dirigindo, do Espírito Santo mesmo, não é um homem, não é o pastor, esqueça esses homens, esqueça essas coisas. O Josué, o líder do último dia, o Espírito Santo, é o único que pode te levar para o outro lado, porque você, quando você faz morrer a si mesmo, você diz, eu não presto para nada, meu pensamento não vale, a forma que eu acho que eu tenho que fazer não vale, eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. Então você morre a si mesmo, você mata seus próprios desejos, e você cruza o Jordão. Agora, não adianta você ter medo da água do Jordão, porque se tudo tiver feito da forma que Deus disse para fazer, quando você colocar a plantinha do seu pé lá no Jordão, vai estar em terra seca. Quem cruzou o Jordão não se molhou. Quem cruzou o Jordão não saiu do outro lado abanando as vestes toda molhada, porque eles cruzaram em terra seca. As águas é apenas para deixar muitos amedrontados. Quem não tiver de ir, não vai ir mesmo. Vai ficar remoendo lá de cá, mas eu vim até aqui, o Espírito Santo é meu, o Espírito Santo é meu. Mas quando trabalha, quando age, quando fala, então você diz, então é o homem ainda. É o homem ainda. É a liderança do homem ainda. Porque Deus não trabalha desta forma. Deus faria do outro jeito, Ele faria do jeito que está na palavra dEle. Então, por isso que muitos não querem cruzar o Jordão. Porque cruzar o Jordão é fazer morrer a si mesmo. Mas a cabeça desse tamanho, não é? E acha que sabe muito, sabe tanto que tem medo de deixar o Espírito Santo guiar. Medo de perder o povo, medo de perder membro, medo de perder a fama, de perder a autoridade, vai, aquela coisa toda. Bem, lembrando disso, simplesmente o Jordão para atravessar. Porém, o Espírito Santo é aquele que coloca a igreja em ordem. E se você notou aqui, tem uma coisinha que você precisa pensar um pouquinho sobre ela, rapidamente. Ele disse, e Cristo trouxe a igreja ao lugar de sua possessão. E lá embaixo disse, porém, o Espírito Santo é aquele que coloca a igreja em ordem. Vou continuar. O Josué de hoje coloca a igreja em sua ordem, dando a cada um dons, que é presente, que é dádiva. E aprendemos isso há poucos dias, e é tão diferente daquilo que você acha tem como um dom. Lugares, posições, o Josué, hoje. Observe. O Josué de hoje coloca a igreja em sua ordem, dando a cada um dons, lugares, posições. E ele quem? O Josué, viu? E ele é a voz de Deus falando através do homem de dentro, que Cristo tem salvo. O homem interior, que inclusive já tem sido redimido, que falta o nosso corpo, ainda não. Veja, este Josué, é a voz de Deus falando através do homem de dentro que Cristo tem salvo, o Espírito Santo. Agora, recebeu você porção disto? Agora estamos entrando no livro de Josué. Agora, do mesmo modo, ele está exatamente colocando a igreja no lugar que lhe pertence. Então, o lugar que a igreja pertence, meus amigos, é uma possessão. E não fique enganado com aquilo que as denominações têm. Elas estão cheias de dons, mas nunca quiseram receber o doador do dom. Porque o doador do dom, que é o próprio Espírito Santo, só possui quem cruzar o Jordão. E eles não querem se desprover dos seus antigos pensamentos e entendimentos e acatar a mente de Cristo. Então eles não podem possuir a terra. Eles estão cheios de dons, que se você não souber diferenciar entre os dons e o doador, você ficará com inveja deles. No entanto, eles ficarão para trás
irão para o lago de fogo, para o tormento, cheio de dons, mas não com doador. Agora, do mesmo modo, ele está exatamente colocando a igreja no lugar que ele pertence. Agora, Josué os colocou na terra natural. Mas agora, o Espírito Santo está colocando a igreja exatamente na terra, na posição a que eles pertencem, sua herança. Na mensagem, eu acredito que é a Era da Igreja, terceiro volume, irmão Branham disse, a Era da Igreja de Pérgamo, né? A partir do parágrafo 58, ele disse, Josué representa o quê? Não, ele usou outra frase. Ele disse assim, Josué representa o líder do último dia. E Caleb representa aqueles que ficaram fiéis ao lado de Josué. Então, por muito tempo, e muitos pregadores, até hoje ainda ensina que este líder do último dia é o mensageiro. E não é. O líder do último dia é o Espírito Santo. O líder do último dia é o Espírito Santo. Ele é nosso Josué. Ele é nosso Josué hoje. Então, meu amigo, vamos nos colocar de pé. Eu acredito que o tempo nosso já se foi. Exato. Eu estava desconfiado, já tinha passado do tempo. Mas eu quero apenas citar para vocês mais uma citação do irmão Branham. Isto já é pregação, porque eu estou citando a pregação dele, mostrando todos esses assuntos, essa série de coisas. Nós temos o sermão voltando ao norte. Voltando ao norte. E nesse sermão, o irmão Branham disse, nem tampouco as denominações, nenhuma denominação jamais levará a igreja de Deus para o outro lado. Jamais uma denominação poderá levar a igreja de Deus para o outro lado, porque eles não morrem a si mesmos. E Jesus disse o quê? Necessário vos é nascer de novo. Então você pode fazer aí uma junção entre o novo nascimento e o cruzar o Jordão. Porque o novo nascimento é como? Nascer da água e do Espírito. Nascer da água e do Espírito. Quem cruza o Jordão faz o quê? Morre a si mesmo. Para chegar do outro lado o quê? Uma nova pessoa, com uma nova ideia, com um novo pensamento, para possuir o Espírito Santo, para ser possuidor de Canaã, que para nós é o Espírito Santo. Mas qualquer coisa denominacional, qualquer ideia denominacional, espírito denominacional, interpretação denominacional, sistema denominacional, mesmo dentro da mensagem, isto não vai levar ninguém para o outro lado. Não, senhores. Por isso que William Branham clamou por ministério Josué, que é o único que pode introduzir o povo no Espírito Santo. Nenhuma denominação jamais levará a igreja de Deus para o outro lado. Será a graça de Deus. Lembrou agora do que eu disse há pouco tempo, outra vez, sobre a lei e a graça? A lei tirou-os do Egito, mas a graça foi que colocou na terra prometida. E isto acontece de novo nesse terceiro êxodo, como aconteceu no segundo êxodo. Vem primeiro a lei, mostrando o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode, o que disseram que era certo, mas a Bíblia continua dizendo que é errado. E depois disso você se coloca diante de Deus dizendo, Senhor, eu já sei que nada feito para mim, não mereço nada disso. Então a graça suprema te dá fé suprema. Te dá uma fé suprema. Para nessa hora que você vive, você, mesmo sem merecer, possuir esta promessa, possuir esta possessão. Porque não é por merecimento. Graça e merecimento é uma coisa oposta à outra. Você não merece a graça de Deus. De forma nenhuma. Graça é um favor imerecido. E acabou. Não é porque eu mereci, ou fiz algo, ou vou fazer algo. Nunca mereci, nunca merecerei. Mas a graça suprema faz isso, te coloca naquela posição, porque foi para o agrado dele que ele te predestinou para aquilo. Isto é Efésios 1, versículo 4 ao 7, de novo. Mas terminando aqui com essa mensagem, voltando ao norte. Nenhuma denominação jamais levará a igreja para o outro lado. Será a graça de Deus a qual tem sido derramada em nossos corações. Veja a graça de Deus derramada em nossos corações.
Se você observar isto, no livro de Romanos, diz assim: o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E aqui o irmão Bruno está dizendo a mesma coisa, mas falando sobre a graça. A graça de Deus, a qual tem sido derramada em nossos corações pelo batismo do Espírito Santo, que nos levará à terra prometida, dentro da plenitude das bênçãos de Deus. Certamente que sim. Eles cometem um erro fatal quando fazem essas coisas. Ou seja, quando tomam o denominacionalismo em lugar da graça. Você nunca deve fazer isto. Amém? Nada pode tomar o lugar da graça de Deus. E assim, nós estaremos encerrando por hoje o nosso culto sobre o livro de Josué. Claro que, se formos pregar sobre isto, teremos aí vários meses de ensinamento dentro do livro de Josué e o livro de Efésios. Aquilo que Deus nos entregar, estaremos passando adiante, porque desejamos ser apenas isto, um eco daquilo que William Branham nos trouxe para o tempo final. Obrigado a todos e os irmãos que estão nos ouvindo pela internet também. Deus abençoe a cada um de vocês. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai bendito, por tua graça e teu amor para conosco e o favor imerecido que tu tens derramado sobre os nossos corações. E isto quer dizer que tens aberto o nosso entendimento para compreender estas coisas. E isto vem como derramamento, porque é uma chuva de ensinamento. E foi prometido nas Escrituras que as bênçãos do Senhor seriam destilhadas sobre o teu povo como o orvalho do dia, o orvalho da manhã. E isto tem acontecido, porque para poder, quando acontece isto e o orvalho cai, então pode-se observar o arco-íris em algum lugar. E isto aconteceu quando tu mesmo te manifestaste com aquela cabeleira branca e um arco-íris foi formado, mostrando que chegou o tempo da chuva que traria um ensinamento sobre tu mesmo, quando as pessoas seriam ensinadas pelo próprio Deus. No nome de Jesus, o teu Filho, nós pedimos e te agradecemos. Amém.